Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, por que é que os protestantes não conseguem entender o purgatório nas Escrituras? Primeiro ponto, primeiro de todos os pontos, preconceito completo daquilo que é a tradição apostólica, a tradição da igreja. Aquilo que durante todo o período da história, até 1517, a igreja vivia. A chamada tradição de rezar pelos mortos para que pudessem ter as suas penas temporais perdoadas ou pagas por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aplicando os méritos de Cristo, aplicando os méritos dos santos e aplicando os méritos das pessoas piedosas que fazem práticas de penitência, de oração e de sacrifícios pelos mortos. Esse é o primeiro ponto porque eles não conseguem compreender o purgatório em nenhum dos textos que a igreja apresenta. Segundo ponto, e talvez poderia também ser considerado o primeiro, muitos deles não acreditam na imortalidade da alma. E achando que a alma morre junto com o corpo, ou que pelo menos a alma fica dormindo, como ele chama, dormição da alma, ou dormição dos justos, né? Ou sono da alma, né? Por não crer na imortalidade da alma, ou seja, depois que a alma separa-se do corpo por ocasião da morte, essa alma continua viva e segue a um juízo diante de Deus, por não acreditar nessa continuidade de vida consciente da alma após a separação do corpo pela morte, eles não conseguem entender. Terceiro motivo, porque querem ver explicitamente as coisas na Bíblia. Por exemplo, Jesus dissesse isso aqui, isso aqui, isso aqui, se refere ao purgatório, ao estado da alma, ou o lugar, dependendo da maneira que o teólogo colocar. Alguns vão dizer lugar, mas não se fala de um lugar físico, porque até mesmo uma alma não pode ocupar um lugar físico. Então é um estado da alma, é uma situação da alma após morte, certo? Então o que é que acontece? Por não compreender e não ver explicitamente uma palavra direta sobre o purgatório, eles negam a doutrina sobre o purgatório. O evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 5, versos do 20 até, acho que o 26, até o 26, Jesus faz uma referência a uma purificação ou o pagamento das penas temporais, porque os protestantes também não sabem diferenciar isso, pena temporal e pena eterna. Lutero sabia diferenciar isso. E sabendo essa diferença, Lutero, não crendo no purgatório e não crendo nas indulgências, né? Lutero negou tudo isso. Aí Lutero vai dizer que não existe o purgatório. Mas Lutero, por incrível que pareça, sabia distinguir o que era uma pena eterna, por exemplo, pena eterna, condenação ao inferno. A pessoa morreu em estado de pecado mortal e recebe a pena eterna, vai para o inferno. A pessoa que morre no estado de graça, ou seja, morreu com os seus pecados perdoados, porque estava arrependido de fazê-los, de cometê-los, e confessou esse pecado, essa pessoa morre com a pena eterna, ou seja, a condenação eterna, paga. Porém, as penas temporais, ou seja, as reparações que a pessoa deveria fazer enquanto estivesse vivo, por exemplo, Zaqueu fez o pagamento, ou pelo menos disse que iria fazer o pagamento das penas temporais, ou seja, a reparação das penas temporais que fica sob responsabilidade da pessoa. Aí o que é que acontece? Zaqueu disse, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Veja, aquilo que eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Isso significa o quê? Penitência. Reparação do que havia feito. Se a pessoa, feito Zaqueu, reconhece o seu pecado, é perdoado dos seus pecados,
e depois percebe as consequências que o pecado causou, e essas consequências ficam na alma de quem cometeu o pecado e na vida também de quem recebeu aquele pecado, de quem sofreu aquele pecado. Então Zaqueu repara isso. E isso aí, meus irmãos, existem inúmeras passagens bíblicas que nós podemos aplicar. Por exemplo, na Antiga Aliança, nós temos Jó, que já tinha esse pensamento. No capítulo 1, versículo do 4 ao 5, Jó vai fazer sacrifícios por causa do pecado dos filhos, porque davam banquetes e Jó depois levava os filhos para a purificação e oferecia sacrifício de expiação por causa de algum pecado que tivesse cometido. No segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versos do 32 ao 45, vai mostrar também Judas Macabeus oferecendo um sacrifício de expiação pelos pecados que aquelas pessoas tinham cometidos. Aqui em Judas, depois eu vou fazer um vídeo falando desse texto, porque algumas pessoas vão dizer, mas eles morreram lá com um objeto de um amuleto, né, de uma deusa lá, então eles morreram no pecado de idolatria. Só que é aquela coisa, Judas não se importa ali se todos morreram no pecado ou não. Judas leva em consideração que muitos que morreram, e todos que morreram, ou todos que morreram, antes de sua morte, em algum momento da vida, num abrir e fechar de olhos da sua passada dessa vida para outra, podem ter se arrependido e ter pedido perdão a Deus. Deus perdoa o pecado e paga a pena, perdoa a pena eterna, ou seja, não vai para o inferno. Mas aquilo que é as penas temporais, ou seja, a reparação que eles deveriam fazer pelos pecados que eles tinham cometido, eles não teriam mais condição de fazer porque morreram. E aí, Judas vai dizer que é justo oferecer um sacrifício e também rezar pelos mortos pela esperança da ressurreição dos justos. Entende aí? Não sei se você consegue entender. Levíticos, capítulo 5, versos do 5 ao 6. Isso aqui é bem interessante, né? O livro de Levíticos, capítulo 5, 5 a 6. Vai dizer assim, ó. Aquele que por qualquer dessa causa incorre em culpa, em qualquer caso, confessará sua transgressão. E pela transgressão cometida, como penitência, oferecerá ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, ovelha ou cabra, por sua transgressão. O sacerdote expiará por sua transgressão e será perdoado. Aí aqui, não, mas ele está vivo. Sim, ele está vivo. Mas se alguém morre sem ter feito as reparações, sem ter tido a oportunidade de reparar as penas temporais, isso ele terá que fazer. É por isso que ele vai ao purgatório. E se ele for ao purgatório, o texto do evangelho de hoje, de Marcos, ou melhor, de São Mateus capítulo 5, né? São Mateus capítulo 5, versos do 20 ao 26. São Mateus 5, do 20 ao 26, vai dizer, né? Pois eu vos digo, diz Jesus, pois eu vos digo, se vossa justiça não superar a dos letrados e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. O homicida responderá perante o tribunal. Pois eu vos digo, todo aquele que se encher de cólera contra seu irmão, responderá perante o tribunal. Aqui, João vai dizer que aquele que odeia seu irmão é um homicida. Então aqui é a mesma coisa que ele está cometendo o pecado de homicídio. Quem chama seu irmão de inútil, responderá perante o conselho. Quem o chamar de louco, incorrerá na pena de fogo. Se enquanto levas tua oferenda ao altar e te recordas de que teu irmão tem queixa contra ti, deixa a tua oferenda
diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vai levar tua oferenda. Então aqui, a primeira reconciliação é com quem? Com o irmão. O irmão que pecou ou que tem alguma coisa contra mim. Então Deus manda eu, antes de oferecer meu culto, me reconciliar com ele. Pronto, acabou. Aqui a reconciliação é com o irmão. Isso aqui eu só posso fazer vivo. Versículo 25. Procura rapidamente um acordo com aquele que pleiteia contigo, enquanto estás a caminho com ele. Veja. Do contrário, teu rival te entregará ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te colocarão no cárcere. Asseguro-te que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Não sairás enquanto não tiveres pagos o último centavo. Quem é o adversário aqui? Quem é o adversário aqui? Ah, não, é o irmão. É o irmão? Então quer dizer que o irmão tem o poder de me entregar ao justo juiz, o juiz me entregar ao carcereiro e o carcereiro me jogar na prisão? Se essa prisão aqui for somente a prisão física, literal, então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e todos iremos para o céu. Como disse Lutero, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Só que a Sagrada Escritura, ela não pode ser interpretada somente o texto literal. Porque se eu interpretar somente o texto literal, eu vou ter apenas aqui o ensinamento moral, como é alegado pelos protestantes, de viver bem com os meus irmãos e de não estar devendo nada à justiça. Só isso. Só que a Bíblia, ela não pode ser interpretada somente no sentido literal. Entendeu? Ela tem dois sentidos a ser interpretada. Veja, acompanha aí você, até protestante, pesquisa na internet, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 115 e os seguintes. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura. O sentido literal e o sentido espiritual. Sendo este último, o espiritual, subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a riqueza à leitura viva da Escritura na igreja. É os quatro sentidos. Não é somente o sentido literal e moral. É o sentido literal e espiritual. E o sentido espiritual é subdividido em três sentidos. O alegórico, o moral e o anagógico. Vamos saber o que é o literal. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. Então nós fazemos a interpretação literal. No texto de hoje, o sentido literal fala do quê? Fala de dois adversários. Um é o irmão, que eu tenho que me reconciliar com ele antes de prestar o culto a Deus. E o outro adversário é Deus, a quem eu irei prestar o culto. E eu só posso prestar o culto a ele se eu estiver reconciliado com meu irmão. Depois de reconciliado com meu irmão, eu tenho que me reconciliar com Deus. E para me reconciliar com Deus, é necessário que eu faça isso o quê? Enquanto eu viver. Porque depois da morte, segue-se o juízo. E aqui é onde entra outra questão do purgatório que os protestantes não entendem. Que eles pensam que aqueles que morrerem em pecado mortal têm como ser perdoado depois. O pecado ou a falta que é perdoada depois da morte são os pecados veniais e as penas temporais. Isso o protestante nunca vai entender, por incrível que pareça.
Porque quando se sai da tradição da igreja e vai somente para o texto, ele vai dizer, não, o texto está falando de me reconciliar com o irmão e pronto, acabou. E o sentido aí é apenas moral. Não, eu preciso me reconciliar com o irmão. E por que Jesus me orientou a me reconciliar com o irmão? Porque primeiro eu fui a Deus, oferecer o culto a Deus. E como é que eu poderia oferecer um culto a Deus se eu estou em pecado contra o meu irmão? Ou meu irmão está em pecado contra mim? Primeiro eu me reconcilio com o irmão e depois de reconciliado com o irmão eu vou a Deus. E quando eu vou a Deus, o que é que ele diz? O segundo adversário do texto. Ele vai dizer, né? Ele vai dizer, versículo 24, 25. Procura rapidamente um acordo com aquele que pleiteia contigo, o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Nós estamos a caminho com quem? Com Deus. Né? Aqui é o sentido espiritual. Do contrário, teu rival, ou teu adversário, que é Deus, te entregará ao juiz. Quem é o juiz? Jesus. E o juiz ao oficial. Quem é o oficial? Os anjos, que por ordem de Deus lançarão alguns ao inferno e outros serão levados para o céu. Oficial de justiça. E te colocarão no cárcere. Que cárcere é esse? Se for o inferno, não tem mais como sair. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 395, se eu não estou enganado, vai dizer assim, que não há perdão para o pecado de Satanás depois que ele foi precipitado do céu, como também não há perdão para o homem, ou melhor, não há arrependimento, melhor dizendo, não há arrependimento para Satanás depois da queda, como também não há arrependimento para o homem depois da morte. Arrependimento. Porém, o perdão das penas temporais e o perdão dos pecados veniais ainda existe. E é exatamente por isso que Jesus vai dizer, asseguro-te que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Como é que uma pessoa sai da prisão? Se alguém paga a fiança, aí não vai para a prisão, é absolvido. E se for para a prisão, como é que se paga a pena daquela pessoa? Ali na prisão. A pessoa que está presa sofre o rigor da lei. Porém, se essa prisão não é uma prisão perpétua, o juiz pode determinar, mesmo que aquela pessoa durma na cadeia, que ela faça trabalhos voluntários fora da cadeia para diminuição da sua pena. Ou, mesmo que a pessoa não saia da cadeia para fazer algum serviço voluntário, ele pode trabalhar dentro da cadeia e diminuir a sua pena. E se ele não faz isso, aqui Jesus deixa muito claro, né? E a igreja toma isso como exemplo. Os méritos de Cristo, os méritos dos anjos, ou melhor, dos santos, os méritos das pessoas piedosas que vivem nessa vida, oferecendo a Ele obras de caridade, os méritos da missa, né, de Cristo sendo oferecido na missa, perdoa essas pessoas. Então, perdoa a pena, né? Paga a pena temporal. O sentido literal é aquilo que está no texto. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Então está se falando ali algo literal, e esse literal tem um sinal espiritual. O sentido alegórico, né, no sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Veja, no sentido alegórico. Então ali eu me reconcilio com meu irmão e me reconcilio com o adversário. Quem é esse adversário? Deus. Então o sentido literal mostra também um sentido alegórico. O sentido moral.
Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para nossa instrução. 1 Coríntios 10, 11. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, em grego, anagoge, pronuncia-se anagoge. A nossa pátria, né? Eu vou tirar essa questão do significado e da tradução da palavra anagógico, vou colocar sem ela. Veja, o sentido anagógico, no sentido anagógico, podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Então, quando se pega o texto e lê somente o que é literal e faz uma interpretação única do texto literal, aí você não consegue ver o que tem espiritual nesse texto. Não consegue ver o que tem de espiritual. E o grande problema do protestantismo é esse. Primeiro, por não saber o que significa as indulgências. Não saber como aplicá-las. Né? Não saber que a igreja tem esse poder de aplicar as indulgências e como aplicá-las. Segundo, porque pensa que se trata de perdoar o pecado que foi cometido. Quando na verdade o pecado, alguém só está no purgatório se o pecado já foi perdoado, se a pena eterna, que é a condenação ao inferno, já foi paga por Cristo. E aí nós não estamos falando de perdão de pecado mortal, que condena, que leva ao inferno. Estamos falando de perdão de pecados veniais ou culpa ou penas temporais que devem ser reparadas. E por que os protestantes não entendem isso? Porque para o protestante vai entrar no céu cheio de purgatório ou não, cheio de pecado ou não, contanto que ele creia que Jesus é o seu Salvador. Na igreja católica não, na igreja católica o homem é regenerado. Regenerado, o homem todo o seu ser, corpo, alma e espírito. O homem não é somente perdoado, o homem é regenerado. Regenerado. À semelhança do homem perfeito que é Cristo. Se isso não acontecer, terá que ficar no purgatório até que aconteça. Por quê? A carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade, perfeita, plena, é impossível ver a Deus. Jesus vai dizer, no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, que os puros verão a Deus. Os puros não é os que foram imputados à justiça de Cristo, mas os puros, os regenerados, os que foram santificados, graças aos méritos de Cristo aplicado por meio dos sacramentos. A carta, o livro de Levítico, capítulo 19, 2, se eu não estou enganado, vai dizer assim: Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Jesus, parafraseando esse texto de Moisés, vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. São Pedro vai dizer na sua carta, sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. Então, sem santidade é impossível entrar no céu. E esse negócio de dizer que vai morrer no pecado, mas Deus vai olhar para nós e ver em nós Cristo só porque nós temos fé, isso é conversa fiada, isto é ação diabólica de Satanás para fazer as pessoas morrerem em estado de pecado mortal. Porque ele, diferentemente dos protestantes, sabe muito bem que quando alguém morre em pecado mortal, sem ter pedido perdão a Deus no sacramento da reconciliação, ou sem ter alcançado um estado de penitência, né? Ou de penitência não, é de... Ai meu Deus, como é o nome dessa palavra? Fugiu agora. Sem ter alcançado uma contrição perfeita. Por exemplo, o ladrão da cruz, né? Alguns vão dizer, ele não foi para o purgatório. Por que ele não foi para o purgatório? Porque ele alcançou uma contrição perfeita. Ele teve uma contrição perfeita e, além do mais, fez obras de misericórdias espirituais. Só você pesquisar quais são as obras de misericórdia espirituais. Ensinando quem está errado, e ele ensina ao adversário, ao outro ladrão,
né? E amando a Deus acima de tudo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.